dia a todos. Eu estou aqui agora apresentando para vocês o objeto de aprendizagens. Vou falar sobre o desenvolvimento e os aprendizados que vieram do desenvolvimento e da avaliação. Esses objetos de aprendizagens eles foram desenvolvidos dentro do projeto Construa Brasil. Os objetos de aprendizagem trabalham um projeto de adaptação de interesse social e 10 usos diferentes do BIM. Então, nós temos 10 usos do BIM, cada uso foi feito em 2 plataformas diferentes, e a gente tem o foco no processo na hora de ensinar. E nós abordamos a ISO 12650, nós temos ao todo 50 horas de conteúdo e 150 containers de informação disponíveis para os alunos utilizarem quando estão fazendo o aprendizado. A gente trabalha competência operacional em BIM, em modelagem, simulação e colaboração. A equipe de desenvolvimento desses objetos de aprendizagem. Eu participei da coordenação acadêmica, depois nós tivemos o Núcleo de Informação BIM de Salvador, com as 3 arquitetas, Laís Farias, Mariana Farias e Fernanda Brandão, que desenvolveram 70% do conteúdo. Mas como o conteúdo é muito diverso, nós também precisamos de colaboradores. Tivemos colaboradores da Alto QI para modelagem elétrica, para estimativa de custo, para modelagem estrutural e a modelagem hidrossanitária. Tivemos a colaboração da SPBIM para modelagem de nuvem de pontos e a parte de modelagem de terrenos, para fazer o uso do as-is. E tivemos também a colaboração do Revit Insano com o Genivaldo no desenvolvimento de bibliotecas de componentes. Aqui mostro para vocês como foi um processo de sequência de desenvolvimento da modelagem estrutural. Por que eu destaquei a modelagem estrutural para mostrar para vocês? Porque esse processo de modelagem estrutural teve uma iniciativa da projetista de fazer clash avoidance. Ela não esperou, ela fez integração de projeto enquanto modelava a estrutura. Tá? Isso nos chamou muito a atenção. E aqui eu mostro para vocês todo o processo de modelagem até nós chegarmos na compatibilização. Tá? Até a gente chegar na compatibilização. Depois da compatibilização, veio a modelagem para a documentação. Aqui a gente estava fazendo os modelos para criar os objetos de aprendizagem. E a gente teve, então, nesses momentos de modelagem estrutural, interagindo com a arquitetura. Nós tivemos uma abordagem de clash avoidance, de certa forma, diminuiu os conflitos que apareceram aqui na hora de compatibilizar. Mas a gente não teve diminuição de conflito suficiente, porque nós não tivemos a abordagem de clash avoidance, tanto na modelagem hidrossanitária e na hidroestrutural. Então, a gente chega aqui na hora da coordenação 3D com aquela sensação de overwhelming, muitos clashes a serem resolvidos. Um outro aprendizado que a gente vê aqui é que a gente, de certa forma, trabalhou, mesmo estando trabalhando em BIM, a gente trabalhou como está naquela primeira linha lá, e de forma estanque, pensando o projeto, depois pensando a construção, não chegamos a abordar a operação. A gente não teve a abordagem que a gente tanto vê nos textos do Bilal Suker, ou também no guia da Pennsylvania State, que é trazer a operação, trazer a construção para dentro do design. Tá? Então, veja só, a gente pode ter todo um processo de adoção do BIM, mas continuar trabalhando de forma estanque. Onde está a estanqueidade aqui da gente não trazer a construção para quando a gente está fazendo as proposições de arquitetura, estrutura e os sistemas prediais? Quando a gente não traz as demandas da construção, a gente não traz a estrutura, a gente não conhece a estrutura da EAP, da estimativa de projeto, a gente não conhece a nomenclatura ou a estrutura de EAP do planejamento, portanto, a gente não prepara os nossos objetos com propriedades, com nomenclatura, com estruturação do Project Browser, que vai tornar mais eficiente a parte do planejamento da construção e da estimativa de custo.
falando um pouco para vocês sobre a estrutura dos objetos de aprendizagem. Então, cada objeto de aprendizagem foi desenvolvido em 2 plataformas. Cada objeto de aprendizagem era formado por módulos. Sempre o primeiro módulo apresentava a interface da plataforma. Cada módulo tem um vídeo, um conjunto de arquivos, um conjunto de containers, pode ser planilha, pode ser documentação, pode ser modelo, BIM, pode ser DWG, pode ser PDF. Então, tem um conjunto de datasets e tem uma descrição. Na descrição, que vem abaixo do vídeo no YouTube, a gente tem o objetivo de aprendizagem, então a pessoa sabe o que ela vai aprender e também tem material de consulta extra. Os outros módulos do objeto de aprendizagem, os outros módulos da sequência, são módulos que trazem em si o mapa de processo para aquele uso do BIM. E a gente percebeu que as plataformas tinham influência nesse mapa de processo. Então, as plataformas trazem diferença no recurso, trazem diferença na lógica de pensar aquele uso e, às vezes, envolvem mais de um autores diferentes. E esse impacto da plataforma tem muita influência na hora que a gente vai desenvolver o mapa de processo, tanto de simulação quanto de planejamento da construção. Então, qual é o aprendizado que a gente tira daí e traz para o ensino? Tá? Que, com relação a autores, os usos do BIM demandam uma formação profissional com competência específica. Então, não é só saber BIM, também envolve muito a prática, a lógica da prática, portanto, envolve uma formação específica. Em termos de colaboração, os mapas de processo de modelagem precisam incorporar a lógica da projetação integrada. Tá? A gente precisa começar a projetar de forma integrada e não projetar e esperar para integrar depois. Isso quer dizer que a gente tem, de certa forma, trazer o mindset de clash avoidance para a hora da projetação. E que a tecnologia adotada altera o mapa de processo. Tá? Isso torna também mais difícil a implementação, não só, e a capacitação, não só na indústria, como também no ensino. Agora, nós colocamos esses objetos de aprendizagem em uso, nós estressamos esses objetos de aprendizagem. Tá? Então, vou falar para vocês dos resultados e do aprendizado dessa avaliação. Tá? Nós fizemos uma pesquisação envolvendo as 2 células BIM, uma na Universidade Federal do Paraná e outra na Universidade Federal de Pernambuco, e nós fizemos ciclos de avaliação por objeto de aprendizagem. O primeiro ciclo, a gente pedia para os envolvidos se familiarizar, experimentar o objeto, então assistir os vídeos, praticar, fazer o que o professor estava ensinando. E, quando passava esse processo de familiarização e experimentação, a gente fazia um levantamento de opinião. Perguntava sobre a gente fazia uma análise da forma como ele havia se dedicado para aprender e qual era o incremento de aprendizado que foi observado por ele. Fizemos uma análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças daquele objeto de aprendizagem e discutimos como aplicar isso no ensino. Aqui, nesses 2 gráficos, a gente vê que a maioria dos envolvidos assistiu integralmente. Ele podia ter assistido e praticado parcialmente, ele podia ter assistido e praticado totalmente, mas a grande maioria assistiu, ficou sentado assistindo. Então, passou por um processo de aprendizado passivo. Veja só, a entrada do conhecimento era quase nula, saindo com um conhecimento acima de básico. Então, o ato de sentar, se dedicar a ouvir e aprender, né, te leva a um aprendizado. A avaliação das forças, oportunidades, fraquezas mostraram coisas interessantes. Em termos de força, a gente tem a facilidade do processo. Entender esse processo colocado para você, fragmentado, seguindo o mapa de processo. A estruturação do conteúdo, o suporte ao desenvolvimento do projeto. As oportunidades, promover o entendimento da prática, né? A interação com conteúdos nas disciplinas. Ter um ponto de partida para novos materiais didáticos. As fraquezas, quantidade excessiva de informação.
Então, assim, BIM não é fácil. Aprender BIM não é fácil, né? Por quê? Tem quantidade excessiva de conhecimento a ser absorvido, de recurso a ser observido. E, na graduação, onde o profissional ainda não está formado, ele requer conhecimento do processo. Então, veja só, eu tenho aqui fraqueza e oportunidades brigando uma com a outra. Na graduação, eu tenho que promover o entendimento da prática, mas eu também tenho dificuldade de entender porque eu não conheço a prática. Tá? Mas, apesar dessa dicotomia, de certa forma, contrabalanceia o outro. E se a gente olhar aqui as ameaças, a gente vê que as ameaças, tá? Se a gente fizer uma classificação semântica nas ameaças, a gente tem ameaças associadas a processo, política e tecnologia. As ameaças estão no cerne do significado do BIM. Então, veja como é complicado, como é difícil fazer essa transição, como é difícil fazer essa formação. Sobre aplicabilidade, então a gente vê que a maioria diz que eu posso usar os objetos de aprendizagem integralmente como está, isso é uma maravilha, ou eu posso usar parcialmente, usar um módulo específico. Tá? Por exemplo, se eu pegar o módulo de interface de todos os objetos de aprendizagem e botar isso para os alunos assistirem só a interface de dessas plataformas, para todos esses usos, eu posso usar esse uso de forma fragmentada dos objetos de aprendizagem numa disciplina de introdução ao BIM. Então, eu tenho uma ideia geral do que BIM pode fazer, só entendendo de forma macro cada plataforma, como ela se comporta e o que ela oferece. Em termos de as disciplinas que esses objetos de aprendizagem podem ser aplicados, a gente tem aqui uma distribuição bastante qualitária. Então, informática aplicada, introdução ao BIM, desenho técnico, projeto de ateliê de projeto, gerenciamento ou planejamento, orçamentação. Então, a gente vê aqui uma abrangência grande desses objetos de aprendizagem. Quais são os aprendizados que a gente tira disso para o ensino ou para a capacitação numa empresa, né? Que a gente precisa mudar o mindset de projeto. A gente precisa favorecer, na hora de projetar, a questão do clash detection, do clash avoidance. Esse favorecimento também poderia acontecer na própria ferramenta, né? Na hora que a gente insere uma porta, a porta poderia saber que ela está já colidindo com um pilar e dizer para você não pode botar uma porta aqui, né? Ou quando eu vou fazer a fiação numa laje e a laje é nervurada, o software poderia entender que aquela é uma laje nervurada e passar a fiação por lugares específicos e não deixar isso na mão do projetista. A gente ainda não está lá muito nesse sentido, então a gente requer muita disciplina do projetista, então ele tem que ter essa visão, né, quando ele está projetando. A integração, a gente precisa de disciplinas trazendo para o projeto demandas da construção. Isso quer dizer que, numa disciplina de graduação, eu preciso ter um ateliê de projeto, por exemplo, verticalizado, onde eu possa botar alunos juntos que estão aprendendo planejamento da construção, que estão aprendendo estimativa de custo e que estão fazendo proposições de projeto juntos, né, para eles trazerem e os professores envolvidos nisso trazerem esse conhecimento integrado e trazerem essas demandas de projeto, esses requisitos de projeto que sejam entendidos, né? A questão da tecnologia, buscar e apresentar alternativas. Isso foi assim de extrema importância, a gente apresentar o mesmo uso do BIM em duas plataformas diferentes. Então, os professores, principalmente para os professores, eles podiam entender a diferença que cada plataforma dava em termos de recurso, né, e fazer uma análise comparativa, ou entender as forças que uma plataforma traz em comparação à outra, né? Aqui, eu vou pedir um pouco para o pessoal lá de cima da produção rolar o vídeo que tem aqui do lado direito. Aqui eu trago para vocês o portal BIM Acadêmico, né? Se você fizer uma busca no site e digitar portal BIM Acadêmico, você vai chegar nesse lugar com muita facilidade.
O portal Bem Acadêmico, ele traz uma coisa interessante para os professores, que ele traz o plano de implementação BIM curricular, como que eu posso transformar uma matriz curricular para implementar BIM, mas ali no canto superior direito, eu tenho os objetos de aprendizagem. Então, você vai clicar ali, você vai ver a lista de todos os objetos de aprendizagem, vai ver os objetivos de aprendizagem de cada módulo e o link para o conteúdo no YouTube. E, assim, é de muita felicidade saber que esse portal Bem Acadêmico já, de certa forma, chega no mundo como um todo. A gente vê pessoas usando na África, na Europa, praticamente toda a América Latina e na América Central e do Norte. Então, isso é de extrema alegria, né, ver uma difusão tão importante. Eu falei rápido demais, né, mas eu vou deixar aqui meus agradecimentos. Os agradecimentos vão para os professores e alunos da Universidade Federal do Paraná e de Pernambuco, que passaram por todo esse processo junto conosco, com os colegas do grupo técnico consultivo que nos observaram enquanto a gente estava desenvolvendo esses objetos de aprendizagem, as professoras Mariana, Érica e Mônica, que estiveram com a gente na idealização das células BIM, a Caroline Kell, que me ajudou a montar o portal Bem Acadêmico, e todos os colaboradores da AutoQI, da Tríade, SPBIM e o Revit Insano, que nos ajudaram a desenvolver os objetos de aprendizagem. E Fernanda, Laís, Mariana, do Núcleo de Inovação BIM, imagina o estresse que é desenvolver, no espaço de 9 meses, 10 usos do BIM cada um em 2 plataformas diferentes, aprender a lógica, aprender a plataforma e ainda colocar isso de forma didática. E a associação, e o MDIC e o Projeto Constru Brasil. Muito obrigada, gente.